Olá, meu nome é Cindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Peró. Vou estar trabalhando com vocês a disciplina de matemática e nossa aula de hoje são sobre frações, é uma continuação. Vamos lá? Então, nós vamos fazer a aula 5 e 6 do volume 2 do nosso livro, Frações Interessantes. Qual é o objetivo de aprendizagem dessa aula? Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes, de inteiros e divisão, identificando frações equivalentes, próprias, impróprias e aparentes. Ler e interpretar e resolver problemas que envolvam o cálculo de fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem o uso de calculadora. Para interpretar, ler, interpretar e resolver problemas que envolvam porcentagens com base na ideia de proporcionalidade e usando frações equivalentes em diferentes contextos. Vamos lá? Observem as frações do quadro e responda as perguntas a seguir. Então, a gente trabalhou alguns conceitos na aula anterior, na aula 4 e 5, sobre frações impróprias. O que eram as frações impróprias? Eram aquelas frações em que o meu denominador, que é a parte de cima, era maior do que o meu numerador, ou seja, eu tinha inteiro dentro da minha fração. Então, esta daí é um tipo. Quais seriam as frações próprias, então? Se as impróprias são que tem o denominador maior e o numerador maior e o denominador menor, as próprias é quando eu tenho o numerador menor. Então, elas são o inverso uma da outra. Então, vamos conceitualizar isso daí, ó. Própria, eu tenho o quê? Aqui vai ficar o menor número e embaixo vai ficar o maior número. E imprópria, aqui vai ficar o maior número e embaixo vai ficar o menor número. Entre essas duas, de ser própria e imprópria, eu tenho uma fração que recebe um outro nome. Aparente. O que seria uma fração aparente? É uma fração que parece uma fração, mas não é uma fração. Como assim, professora? Quando eu faço a divisão de um número, do numerador pelo denominador, ou seja, de cima pelo de baixo, o que vai acontecer? O resultado é um número inteiro. Então, ela não é uma fração de verdade, ela é um número inteiro que está vestido de fração. Então, aqui, ó, ela vai ser um número que pertence aos inteiros. Exemplo, 15 sobre 5. Quanto que é 15 dividido por 5? É 3. E 3 é um número inteiro. Então, 15 sobre 5, ou 15 quintos, é uma fração aparente. Parece uma fração, mas é um número inteiro. Bom, agora que a gente já relembrou esses conceitos, retomou algumas ideias, a gente vai para o exercício. Olhando para essas frações que estão aqui, quais são próprias? Vamos circular as frações próprias de amarelo, tá? Então, para ser própria, eu tenho que ter menor em cima e maior embaixo. Vamos lá, então. O 3 é menor do que o 4, então esta daqui é própria. O 15 é maior do que 7, então essa daqui não é própria. O 6 é menor do que o 8, então esta daqui é própria. O 5 é menor do que o 6, então esta daqui ela é própria. O 1 é menor do que o 4, então esta daqui é própria. O 2 é menor do que o 5, então esta daqui também é própria. O 5 é menor do que o 20, então esta também é própria. O 14 é maior do que o 3, então ela não é própria.
O 48, ele é maior do que o 16, então também não é próprio. O 171 é maior do que o 10, então também não é próprio. O 35 é maior do que o 21, então também não é próprio. O 1 é menor do que o 1000, então esta daqui é própria. O 50 não é maior do que o 25, então não é próprio. O 42 é maior do que o 14, então não é próprio. O 2 é menor do que o 8, então essa daí é própria. O 12 é maior do que o 4, e essa não é própria. 7 é menor do que o 9, então esta daqui é própria. O 105 é maior do que o 63, então ela não é própria. Bom, se eu separei imprópria de amarelo, a imprópria eu vou fazer de verde. E tudo que não era própria, gente, eu vou classificar como impróprio. Ó. Maior do que o de baixo, 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 maior do que o de baixo. Bom, então, agora eu preciso de uma outra cor para selecionar as linhas aparentes. Aí vem a dúvida. Mas, professora, a gente já circulou todas. Como que eu vou ter, além dessas daí, aparentes se todas já foram circuladas? Gente, uma coisa pode ser mais uma fração pode ser mais de uma coisa ao mesmo tempo. O fato dela ser própria exclui a chance dela ser aparente, porque não tem como o número de cima ser menor e a gente fazer a conta e dar um número inteiro. Então, quando ela for própria, eu tenho certeza absoluta que ela não é aparente. Porém, quando eu tenho uma fração imprópria, ela pode também ser aparente. E aí, como que a gente vai fazer para distinguir? Vamos usar a nossa calculadora. Estava lá no enunciado, né? Que o uso da calculadora também ajudaria vocês a resolverem essas questões. Então, vamos lá. Eu vou pegar todas as minhas frações que estão circuladas de verde e vou dividir o de cima pelo de baixo. Se o valor for exato, eu circulo porque ela também é aparente, além de ser imprópria. Então, vamos lá. A primeira é 15 dividido por 7. Dá 2,14, 28, 54. Então, essa daqui não. 14 sobre 3. Eu vou fazer, então, 14 dividido por 3, que dá 4,6666666 e não é. Certo? 48 dividido por 16. Me dá 3, exato. Então, isso daqui é, além de imprópria, uma fração aparente. 171 dividido por 10 vai dar 17,1. Então, essa daí não é aparente. 35 dividido por 21 vai dar 1,6666666. Então, essa daqui também não é uma fração aparente. 50 dividido por 25 vai me dar o quê? 2. Então, esta daqui é uma fração aparente. Circulo ela. 42 dividido por 14 vai dar 10,5. Então, essa daqui não é uma fração aparente. 12 dividido por 4. Então, aqui deu 3. Então, essa daqui é uma fração aparente também. E a última aí para a gente examinar, 105 dividido por 63, que dá 1,66666 e não é uma fração aparente. Então, vamos lá. De novo.
Fração própria nunca vai ser aparente, mas a imprópria pode ser, além de imprópria, aparente também. Então, observem, os círculos amarelos estão circulados somente de amarelo. Os círculos verdes, a gente tem casos que eles também estão circulados de azul. Certo, pessoal? Vamos continuar, então, aí, ó. Esse daqui só para vocês ficarem com a referência que foi circulado de azul. E vamos para a próxima atividade. Vamos lá. Deixa eu trocar a corzinha dele aqui. Voltar para o nosso preto básico e vamos lá. Uma fração equivalente a outra, quando é obtida a partir da multiplicação ou da divisão do numerador e do denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Veja a seguir o exemplo da fração 2/3. Então, ele pegou aqui a fração 2/3, ó, e multiplicou em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, aqui, ó, 2 vezes 2 deu 4. 3 vezes 2 deu 6. Isso significa que 2/3 é uma fração equivalente a 4/6. Ó, só para ficar mais visual, imagina que eu tenho lá o meu inteiro, que é essa partinha aqui. Eu vim no meu inteiro e dividi ele em 3 partes e peguei 2. Ó. 1, 2. 2/3. Agora eu peguei esse mesmo inteiro, só que em vez de dividir em 3, eu dividi em 6 partes. E eu peguei, ó, 1, 2, 3, 4. Ó. Percebem que eu peguei a mesma quantidade? Então, são frações que representam a mesma quantidade. A única coisa é que eu estou dividindo em pedaços cada vez menores e pegando mais partes para ficar com a mesma quantidade. Ou no caso da divisão, eu estou dividindo em pedaços menores e estou pegando menos pedaços. Continuando o processo de achar equivalente, ó, multiplicou por 2 de novo. 4 vezes 2 deu 8 e 6 vezes 2 deu 12. Então, o 8 sobre 12 também é equivalente. Multipliquei por 2 de novo, deu 16 e embaixo deu 24. Então, aqui também é equivalente. Professora, ele só multiplicou por 2. Isso significa que só é equivalente se eu multiplicar por 2? Não. Olha o que ele escreveu aqui, ó. Por um mesmo número natural. Qualquer número natural. Certo? Então, eu vou multiplicar por qualquer número. Pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 10, pelo 20, pelo 35, pelo 64, por qualquer um. Então, se eu tenho lá o meu 2/3 e eu quero multiplicar em cima e embaixo por 5 para achar uma fração equivalente, ótimo. 2 vezes 5 dá 10 e 3 vezes 5 me dá 15. E 10 quinzeavos é equivalente a 2/3. Certo, pessoal? Quando eu uso a divisão para fazer isso, a gente também chama esse processo de simplificar a fração. Então, vamos supor que eu tivesse lá no começo esse 10/5. Eu tinha o 10/5. E eu quero simplificar ele. Eu posso dividir por 5, aqui e dividir por 5 aqui. 10 dividido por 5 dá 2 e 15 dividido por 5 dá 3. E eu volto a ter a minha fração irredutível, que é aquela fração que eu não consigo dividir mais pelo mesmo número em cima e embaixo, certo? Vamos lá? Quais pares de frações equivalentes apresentadas na atividade 1 são equivalentes? Vamos lá. O 2/3 é equivalente a quem? A 4, escrevi errado, vamos apagar. 4/6 é equivalente a 8/12 e é equivalente a 16 sobre 24. São todas frações equivalentes. Vamos lá. Observe a seguir. A soma das frações apresentadas no quadro da figura, considerando as partes coloridas. Então, eu quero somar as frações. Isso daqui, se vocês olharem, é o mesmo inteiro. O que eu estou fazendo?
Pegando algumas partes divididas, o mesmo inteiro dividido em partes de tamanhos diferentes. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, eu tenho 2 partes de 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E peguei 4. 4 sobre 16. Aqui, 1, 2, 3, 4. Então, eu peguei 1 de 4. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eu peguei 3 de 12. E eu quero somar essas frações. Então, eu tenho lá 2 oitavos. Eu tenho 4 16avos. Eu tenho 1 quarto. E eu tenho 3 sobre 2. 3 dozeavos. O que vai acontecer, gente? Aqui todos os meus denominadores são diferentes. Então, ou eu tiro o MMC de tudo, faço a adição e tudo mais, ou eu posso simplificar as minhas frações, achando uma fração equivalente a ela, que todas tenham o mesmo denominador. E aí fica lindo, é só eu somar a parte de cima. Então, vamos dividir esse daqui, por exemplo, por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. Já cheguei na fração irredutível, bonitinho. Aqui, ó, eu posso dividir por 2, não posso? Vai dar o quê? 4 dividido por 2 dá 2. 16 dividido por 2 dá 8. E olha que lindo aqui, ó. Posso dividir mais uma vez ainda, não posso? Ó, acabei de fazer lá em cima. Vai ficar 1 sobre 4. Então, olha que bonitinho. Essas duas frações, elas eram equivalentes, ó. Chegaram no mesmo número na simplificação. E aqui eu vou fazer o mesmo, aqui não precisa, né? Já tá na parte, já tá na forma simplificada. E aqui eu vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 3 dá 4. E olha que lindo, eu tenho 1, 2, 3, 4 1 quartos. Então vai ficar 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto e mais 1 quarto. Mantenho o meu denominador, que é igual, e somo. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 2 dá 3. 3 mais 3, 3 mais... Opa! 1 mais 1 dá 2. 3, 4, 5. 5 quartos, certo? Então, se eu for somar todas essas partes, me dá 5 quartos. Ah, não, desculpa, eu coloquei um a mais aqui, né? É 4 quartos. E aí me dá 1, porque 4 dividido por 4 me dá 1. Tá aqui. Certo, pessoal? Alternativa C. Bom, continuando então aí, vamos para a atividade número 3. Existe um número racional especial chamado porcentagem, muito comum em situações de compra que envolvem juros e descontos. Ele é representado por uma fração cujo denominador parte de baixo. Ele é 100. Por isso que fala porcentagem, por 100. Além disso, a fração pode ser reescrita mantendo o numerador seguido por esse símbolo aqui. Então, quando eu escrevo lá 24%, é a mesma coisa de eu escrever 24 sobre 100. É possível transformar algumas frações em porcentagem por meio da equivalência de frações, como a gente vê a seguir. Então, eu tinha lá a minha fração, 6 sobre 25 avos. Para eu ter uma porcentagem, o meu denominador tem que ser 100. Então, eu pergunto para a minha fração aqui, se o denominador dela é 25 e eu preciso que ela seja 100, por quanto que eu vou multiplicar o meu 25 que vai dar 100? Ou seja, 100 dividido por 25 dá 4. Então, se eu fizer 25 vezes 4 dá 100. Para eu manter a equivalência, eu vou multiplicar aqui em cima por 4 também. Ó. 6 vezes 4, 24. 24 por 100 vai ser 24%. Então, aqui o que eu preciso é determinar qual é a minha fração equivalente a que eu tenho, que tenha o denominador igual a 100. Então, aqui, ó, quanto que é 100? Desculpa, 4 vezes quanto que dá 100? É só pegar o 100 e dividir por 4, dá 25. Então, eu vou ter que multiplicar por 25 aqui. Obrigatoriamente, eu vou multiplicar por 25 aqui.
3 vezes 25 dá 75. Então, isso daqui vai ficar 75 sobre 100, que é igual a 75%. Aqui, ó, mesma coisa. Por quanto que eu tenho que multiplicar o 20 para ele virar 100? Então, eu vou fazer 100 dividido por 20, que dá 5. Multipliquei por 5 aqui, vou multiplicar aqui. Então, vai ficar 100 sobre... Quanto que é 7 vezes 5? 35. Então, aqui vai ser 35%. Aqui, ó. Para multiplicar para virar 100, 5 vezes 20. Então, aqui eu também tenho que fazer vezes 20. Então, aqui vai ficar 100. E 13 vezes 20 vai me dar 260%. Meio. Vou multiplicar por 50, né? Para virar 100 aqui. Então, aqui eu vou multiplicar por 50. 50 sobre 100, que é 50%. 25 para chegar no 100, multiplico por 4. 25 vezes 4 me dá 100. E 9 vezes 4, 9, 18, 27, 36. Então, isso daqui vai me dar 36%. Aqui, os 50, vou multiplicar por 2. Então, em cima por 2 também. Vai ficar 100 sobre 21 vezes 2 me dá 42. Então, 42%. Ok? Bom, exercício número 4. Opa! Júlia é empreendedora e possui uma loja. A fim de obter uma quantidade de peças, que foram vendidas e que sobraram deste mês em relação ao total do estoque, ela organizou uma planilha e calculou à mão os resultados. Então, aqui, ó, ela tinha 200 peças, foram vendidas 4/5, certo? Então, quanto que é 4/5 de 200? É o multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo. Então, vai ficar 200 vezes 4, que dá 800. 800 dividido por 5 me dá 160. Então, foram vendidas 160. Quantas vão ficar? 200 menos 160, que é 40. 3/4 de 100. Multiplica por 3, divide por 4. Então, vai ficar 100 vezes 3, 300. 300 dividido por 4 vai dar 75. 100 menos 75 vai me sobrar 25. 85% de 180. Isso daqui é 85 sobre 100. Então, eu multiplico por 85 e divido por 100. Então, vai ficar 180 vezes 85 me dá 15.300. 15.300 dividido por 100 me dá 153. E se eu fizer 180 menos 153, sobra 27. Bom, 9 décimos de 70 vezes 9 dividido por 10. Então, vai ficar lá 70 vezes 9, 630. Dividido por 10, 63. Então, sobraram 7 peças. Júlia, muito cuidadosa com as vendas de sua loja, por isso ela checou com a calculadora se os cálculos que fez à mão estão corretos. Faça como ela, como você realizou o cálculo na calculadora. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento na calculadora, gente. Vai fazer lá 200 vezes 4, 800. 800 dividido por 5, 160. 160 menos 200, 40. No de baixo, 100 vezes 3.
300 dividido por 4, 75. 75 menos 100, 25. 180 vezes 85, 15.300, dividido por 100, 153, menos 180, 27. 70 vezes 9, dá 630. 630 dividido por 10 é igual a 63, menos 70 vai me dar 7. Certo, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Ficamos até a próxima. Espero que tenham gostado.